o versículo 4. Obrigado. Oséias 11, do versículo 1 até o 4. Tema da mensagem de hoje, laços de amor. Aguarda aí os irmãos abrirem. Todos encontraram, amém? Vamos dizer a leitura? Acompanhe comigo, por favor. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus de amor e graça, pedimos agora nessa noite, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Quebra todo jugo, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, dos nossos próprios pecados, dos nossos erros, Senhor. Que, ó Deus, toda a barreira que tem impedido que a Tua palavra chegue aos nossos corações caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. E que a Tua palavra venha verdadeiramente, ó Deus, trazer mudança para as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar? A história de vida do profeta Oséias, né, é um dos casos onde Deus vai falar ao povo, não somente através da boca do profeta, mas trazendo um exemplo prático em sua própria vida. Deus leva Oséias, ordena que Oséias se case com uma mulher prostituta, o que pode ser tanto literalmente alguém que vende seu corpo, como também poderia ser uma mulher que tinha uma vida sexual desregrada. Deus o leva a casar-se com essa mulher e, claro que isso não é exemplo para nós nos dias de hoje, Oséias casou-se com uma prostituta, então eu posso casar com qualquer pessoa. Não é isso. Deus estava querendo representar, através da vida do profeta, a realidade que estava acontecendo com o povo de Israel. E através da revelação do Novo Testamento, nós vemos que a igreja é a noiva de Cristo. Então, da mesma forma como o homem e a mulher estão ligados pelo casamento, Deus está ligado com o seu povo. Da mesma forma como num casamento deve haver fidelidade, o povo de Deus tem que ter fidelidade ao Senhor, porque o Senhor é fiel ao seu povo. Então, quando nós vemos essa história de vida de Oséias, é isso. É Deus pegando esse homem e, através da prática, da vida diária, mostrando qual é a sua visão sobre o povo. Por quê? Quando Oséias casa-se com essa mulher o traía constantemente. Fugia de casa, voltava para os seus antigos namorados, amantes ou clientes. Da mesma forma, o Senhor estava querendo mostrar, quando o seu povo, na época o povo de Israel, mas trazendo para a nossa realidade, quando o seu povo, nós, igreja, nos desviamos da palavra do Senhor, nos afastamos dos seus propósitos, somos semelhantes a essa esposa adúltera, que tem um bom marido, mas ainda assim o trai, o envergonha, se volta para os seus antigos amores. Quais são os antigos amores? As nossas prisões do passado. Nós vimos aqui no versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Como assim chamei do Egito? Aqui o Senhor está lembrando da ocasião em que o próprio Deus libertou o seu povo da escravidão e da opressão do Egito. A vida do ser humano longe de Deus é uma vida de escravidão. As pessoas acreditam que longe da igreja, longe de Deus, elas são verdadeiramente livres.
porque elas podem fazer o que quiser, podem tomar suas próprias decisões, e o que acontece é problema delas, mas isso não é verdade, é justamente o contrário. Longe de Deus nós somos escravos, escravos da nossa própria natureza, escravos do pecado, e vivemos sobre o jugo desse reino maligno que é o reino do inferno. Porque da mesma forma como os egípcios oprimiam e escravizavam o povo de Israel, o mundo oprime e escraviza aqueles que não estão com Deus. Então, viver uma vida sem Deus é viver uma vida de escravidão. Se está escravo nas mãos do maligno. Quando Deus diz que Ele chamou o seu povo do Egito, Ele está dizendo, fui eu quem os libertei. Fui eu quem os dei liberdade. E nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Se de fato nós reconhecemos que o Senhor nos chamou, então devemos ter a consciência que Ele nos libertou desse mundo. Eu não sou mais escravo desse mundo. Eu não faço mais parte desse mundo. Como a própria palavra me diz, Ele me liberta e me transporta para o reino do seu amor. O povo de Israel não fazia mais parte do reino do Egito. Eles agora eram uma nação independente. Da mesma forma, eu não faço mais parte desse mundo. Eu agora sou povo de Deus. E como povo de Deus, a minha cultura, a minha natureza, a minha nacionalidade será diferente. Né? De uma nação para outra, o que muda? Mudam os costumes, muda o dialeto muitas das vezes, ou até mesmo os países que têm a mesma língua, têm as suas diferenças. Da mesma forma, se hoje não faço mais parte do Egito, não faço mais parte do mundo, naturalmente não terei mais a identidade do mundo. Minha nacionalidade foi mudada. Agora faço parte do reino dos céus. E como tal, o meu comportamento deve acompanhar essa mudança. Versículo 2. Mas, ou seja, depois de ter libertado e ter chamado Israel como filho, agora Deus vai continuar esse exemplo como um pai que está chamando o filho. Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Então, do Egito eu o chamei o meu filho, aqui demonstrando que o amor de Deus para o seu povo. Então nós já entendemos que da parte de Deus não falta amor para o seu povo. Deus nos ama, Ele ama a sua igreja. E da parte do Senhor jamais faltará para nós amor. Porém, da nossa parte, falta, muitas das vezes, fidelidade. Quando a esposa de Oséias o traiu, o Senhor mesmo dizia, olha, esqueça a vergonha, esqueça a humilhação que ela fez você passar publicamente e vá, traga-a de volta. Por quê? Porque aquele homem sendo humilhado, sendo traído constantemente, tinha que voltar para essa mulher e trazê-la de volta. Porque o Senhor estava dando o seu próprio exemplo. Dizendo que, da mesma forma como Oséias deveria perdoar a sua esposa, o Senhor nos perdoa constantemente, porque constantemente nós, como noiva de Cristo, nos desviamos da sua presença. E, infelizmente, essa é uma triste realidade. Constantemente, a cada dia, nós damos as nossas escorregadas e nos afastamos do Senhor. E da mesma forma como um homem ou uma mulher que constantemente traído desejaria, obviamente, afastar-se dessa pessoa que traz tanto mal a ela, o Senhor, se fosse nos tratar da forma como nós mesmos nos tratamos, deveria afastar-se de nós. E podemos trazer à memória quantas vezes, quantas escorregadas nós já não demos, quantos erros não cometemos contra o nosso Deus. E nos concentrando nesse erro, nós podemos encontrar, queridos, o que nós chamamos de misericórdia. Porque mesmo diante de tantos erros e falhas, o Senhor continua a nos chamar. Deus chama o seu povo. Ele me chama. E hoje chama você nessa noite, para que nós juntos como igreja, cada vez mais mudemos o nosso modo de viver e nos adequemos
ao modo do povo de Deus, como Deus quer que seja o seu povo, para que possamos estar ligados em Cristo em fidelidade. Não como uma noiva infiel que tem outros amores, outras paixões, mas como uma noiva fiel, que não trai o seu marido, mas ao contrário, vive para amá-lo e desfrutar do seu amor. E o amor de Deus é maravilhoso. Quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Seria uma situação humilhante, né? Você, assim, em público, ver um conhecido à distância, ou uma pessoa que você gosta, chamar essa pessoa, vem cá, vamos lá, e a pessoa vai se afastando cada vez mais de você, recusando o seu chamado, de uma forma como era humilhante, o marido ser traído publicamente, ainda assim lá buscar, ainda mais naquela época, né? Buscar a esposa. Vejam o tamanho do amor de um Deus que não precisa de nós para nada, não depende de nós para nada, porque a verdade é essa, quando nós precisamos de alguém, até nos humilhamos. Preciso daquela pessoa, eu vou na casa dela, eu vou bater na porta, eu vou chamar, eu vou gritar. Se eu preciso de um serviço e não tenho condições de pagar, eu vou pechinchar, eu vou chorar. Mas se eu não preciso da pessoa, eu vou me submeter a esse tipo de coisa? Não vou. A verdade é essa, não vou. E, infelizmente, às vezes nós trazemos esse pensamento para as amizades e, às vezes, até para a igreja. Pessoas que eu, na minha mente, preciso mais, eu dou mais valor, aqueles que eu preciso menos. O Senhor não precisa de nós para nada. Não precisa do seu povo. Não precisava do povo de Israel, mas ainda assim os chamava constantemente. Como o Senhor tem nos chamado? Através da sua palavra, através das oportunidades que nós temos de, na casa do Senhor, em nossos próprios lares, abrir a palavra de Deus, ver as verdades do Evangelho e nos achegar a Ele. Não fomos nós quem nos achegamos a Deus, foi Ele quem nos chamou e nos trouxe para si. Porque se Ele não tivesse chamado e insistido, nós não viríamos. Nós rejeitaríamos e voltaríamos para os nossos amores no Egito, no passado, porque a nossa carne é pecaminosa e nós não merecemos esse amor. Mas Israel viu o mar se abrir. Eles viram tantas maravilhas acontecerem. E ainda assim, eles estavam dando glórias a ídolos esculpidos por homens, trazendo ao nosso juízo, meu Deus, que loucura! Mas vamos ser honestos, será que nós também não estamos fazendo isso? Ao invés de dedicarmos a glória que é devida a Deus, estamos dando essa glória às coisas terrenas e materiais desse mundo. Damos mais tempo às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Dedicamos mais energia às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Tudo tem mais importância e a obra de Deus, a leitura diária, a vida de oração, sempre fica em segundo plano. E quando é para glorificar a Deus, nós entregamos a glória a outro. Quando recebemos uma bênção, como quando conquistamos, e às vezes esse é o perigo que nós devemos ter, né? Ai, eu consegui porque eu orei muito, eu consegui porque Deus teve misericórdia. E o fato de eu ter orado muito foi porque o Espírito Santo me levou a orar muito. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu não teria orado. Foi a obra dele. Todo milagre, toda bênção, toda maravilha é a obra dele. E até mesmo as batalhas e lutas e adversidades, quando nós estamos na presença do Senhor, elas nos aproximam para Ele também. Deus conduz a história do seu povo. A glória tem que ser para Ele. Então eu dedico a Ele os meus dias. Um casamento saudável, mas não só um casamento, vamos trazer para todas as áreas, um relacionamento saudável, pais com filhos, amigos e casamento, claro, para que funcione e para que a amizade, para que o companheirismo, para que o sentimento continue firme, o que é necessário? É necessário cultivar, né? Cultivar esse amor. Se eu sou amigo de alguém, eu não fico 3, 4 anos e de 5 em 5 anos eu converso com essa pessoa. Não há uma amizade tão forte nisso. É necessário que vá se cultivando. Infelizmente, nós acreditamos que, assim como um casamento, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, fazemos esse voto, daqui para frente, acabou. Aceitei a Jesus lá atrás, aceitei não, né? Ele me aceitou. Confessei a Cristo Jesus lá atrás
e tá bom, vida que segue. Não. Se um casal fizer isso no altar e depois a vida que segue, cada um viver sua vida, não vai dar certo. Amigos que se conheceram, também não vai dar certo, cada um vive sua vida. Nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Precisamos cultivar esse relacionamento. Porque já vimos, da parte de Deus não falta chamado, mas falta de nós, muitas das vezes, aceitar esse convite de se achegar e estar na presença dEle e compartilhar com o meu Deus os momentos de alegria e até mesmo os momentos de sofrer que eu venha a passar, porque Ele é um bom amigo, é um marido fiel, é um Deus santo, é um Pai maravilhoso. Seu amor é sem igual. E o chamado de Deus aqui não é por necessidade, mas por amor e vontade de ter com Israel um relacionamento. Quanto mais eu chamo, mais ele se afasta. Ele quer um relacionamento. Eu quero ter intimidade com esse povo. Eu quero que esse povo desfrute da minha presença. Eu quero que esse povo me adore. Eu quero ter intimidade, comunhão com esse povo, mas eles rejeitam. E nós, muitas das vezes, infelizmente, rejeitamos também. Muitas das vezes. Isso, se não diariamente, nós rejeitamos os chamados de Deus. Versículo 3. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Aqui, o texto, Efraim, uma das tribos de Israel, é como se Deus estivesse chamando Israel a um filho, fui eu que os ensinei a andar. Como você, pai, que lá, enquanto a criança ainda está engatinhando, você ia segurando na mãozinha dele, até ele começar a andar, até ele começar a crescer, e quando ele cresceu, ele cuspiu na sua cara e largou você de mão. Se alguém aqui talvez passou por um sofrimento desse, sabe o quanto é horrível. O Deus Todo-Poderoso está compartilhando que o sofrer dele em ver o seu povo rejeitar é quase semelhante a isso, a um pai que segurou na mão do filho, caminhou com ele, viu-o crescer, e quando esse filho acreditou que não precisava mais dele, afastou-se. E não reconheceu que ele o curou, ou seja, não reconheceu os bons atos, não reconheceu o amor que foi derramado a ele naquele momento. O que é um filho ingrato? O filho ingrato é aquele que não reconhece o amor de seus pais. Ele foi bem criado, ele foi bem cuidado, mas quando alcançou talvez uma certa idade, ele despreza isso e fala, não, você não tem nada a ver. Eu não quero nem saber do que eles fizeram por mim, eu vou viver a minha vida. O povo de Deus, quando se afasta da presença do Senhor, quando começa a dar mais valor àquilo que não vem de Deus do que aquilo que vem do Senhor, é semelhante a esse filho que cresceu, foi abençoado e depois esqueceu-se de que foi o Senhor quem deu. E eu quero trazer isso à sua memória. Não se esqueça do que Deus fez pela sua vida. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça das maravilhas que Deus já fez na sua vida. E se você olhar lá atrás, ainda que talvez no seu coração você diga, não, tudo sempre fui eu. Se você chegou até aqui, há a mão de Deus conduzindo a tua vida. Ele conduziu você até aqui. Lembre-se de onde Ele te tirou e não despreze as maravilhas de Deus na tua vida. Não despreze as maravilhas de Deus. O povo de Israel desprezou. E, infelizmente, o Senhor também, em um tempo, o desprezou. E os inimigos vieram e arrasaram todo o povo. Nós olhamos para esse amor maravilhoso de Deus e, infelizmente, acaba caindo um sentimento de que, por Deus me amar demais, eu posso fazer o que quiser. Porque constantemente Ele vai me perdoar, constantemente Ele vai me aceitar. E isso a gente vê que na vida real faz mal. Se alguém ama muito uma pessoa e essa pessoa vive a maltratando, vive a espiziando, justamente porque sabe que essa pessoa ama muito, em algum momento ou aquele amor vai se transformar em algo ruim, ou essa pessoa vai acabar matando, não literalmente, ou talvez literalmente, mas vai acabar matando a outra pessoa. Obviamente, nós não podemos matar o Senhor. Então, quem vai morrer? Nós. Desprezar o amor de Deus constantemente é, aos poucos, cavar a nossa própria cova,
até que ela nos sufoque. E quando ela sufocar, quando chegar o dia em que o Senhor não mais nos chamar, não haverá mais esperança. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando nós vemos esse chamado de Deus, isso não deve sair aos nossos olhos como uma fraqueza. É um Deus carente, é um Deus fraco que precisa de mim, e por isso constantemente eu peco, eu erro, porque Deus sabe. E hoje nós temos visto isso constantemente. Deus ama, Deus sabe, Deus perdoa, Deus entende. Queridos, se um Deus poderoso, santo, criador do universo, derrama esse amor e essa misericórdia sobre um povo, e esse povo ainda tem a coragem de recusar esse amor, coisas ruins virão sobre ele, e da mesma forma virá sobre nós. Porque da mesma forma que Deus tem esse amor sem igual, sua ira e seu juízo são na mesma proporção. Nosso Deus não tem sombra de variação. Nós somos muito variáveis, né? Tem dia que eu acordo muito feliz, tem dia que eu acordo irado. Sai da minha frente que o bicho está feio hoje. Nosso Deus não é assim. Tudo nele é perfeitamente equilibrado. Se o seu amor é sem igual, seu juízo também é. Se a sua misericórdia é sem igual, sua condenação também é. Tudo é perfeitamente equilibrado. Então, quando eu olho para esse amor, isso não deve gerar em mim desleixo, mas ao contrário, temor. Eu não posso, de forma alguma, desprezar o tamanho desse amor, porque esse amor derramado por mim é sem igual, porque eu não posso produzir nada de útil para esse que me ama. Que utilidade eu tenho para Deus? Sabemos que Deus nos convida a trabalhar na sua obra, e nós somos sim úteis na obra de Deus, mas porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas em contrapartida, o que nós acrescentamos a Ele? Nada, nada. Se não fosse eu pregando aqui, Deus levantaria outro, e o Espírito Santo inspiraria outro, e falaria outro, e se não houvesse alguém ali na recepção, Deus encontraria uma forma, um método. Ele não necessita de mim, não precisa de mim. E quando eu coloco isso na minha mente, meu Deus, olha quão perverso e quão inútil eu sou. Como o Senhor consegue me amar? É inexplicável. Eu consigo explicar até a justiça e a fúria de Deus, porque eu não presto. Mas eu não consigo entender o seu amor. Excede o entendimento. É algo que não tem explicação. Porque eu não consigo acrescentar nada a Ele. E ao contrário, muitas das vezes eu trago feridas ao seu coração. Com as minhas atitudes, com os meus erros, com as minhas falhas. Quando eu me deparo com um amor desse, eu preciso dobrar os meus joelhos em gratidão, ardendo de alegria. Que amor maravilhoso! Eu só consigo encontrar em Deus, em Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória, veio como homem, entregou-se na cruz em meu lugar, sem eu merecer. Graça maravilhosa do Senhor. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Quantas vezes nós passamos o nosso dia, né, com a agitação, com a correria, e no fim do dia, a gente dorme feliz, ou talvez atribulado, dependendo do dia, né? Mas nós não nos damos conta, né? E eu me incluo nisso, e nós devemos talvez começar a fazer isso. Tentar refletir ao fim do dia. O agir de Deus nesse meu dia. O agir de Deus na minha semana. O agir de Deus no meu mês. O agir de Deus na minha vida. Momentos de alegria que eu desfrutei. Ali estava o agir de Deus. Momentos de atribulação que eu passei, mas que não me destruíram. Ali está o agir de Deus. É trazer à memória a obra do Senhor que vem sendo feita nas nossas vidas e glorificá-lo por isso. Não nos esquecendo do que Ele fez como pessoas ingratas que em momentos de necessidade precisam de alguém e depois desprezam. E da mesma forma nós muitas das vezes buscamos a Deus sempre no sofrer, né? Quando o sofrer vem,
A gente chora, se humilha, vem orar, vem para casa, mas nos momentos de alegria, às vezes, nós não damos a glória devida ao Senhor. E às vezes, glória a Deus por sofrermos. Talvez se não sofrêssemos, não buscaríamos em momento nenhum. Esse amor de Deus derramado sobre nós, ele precisa ser lembrado. É por isso que a palavra de Deus tem muita repetição. Por isso que Moisés repetia sempre as mesmas coisas, que era para justamente o povo não chegar depois e falar, quem foi que me tirou do Egito? Foi o Balaim? Foi o ídolo? Não. Foi repetido constantemente. Foi o Senhor. Eu preciso repetir para mim constantemente. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me ama, é o Senhor que me perdoa. É o Senhor, e as suas misericórdias se renovando a cada manhã são a razão de eu não ser consumido. Versículo 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Eu os conduzi. Conduzir pessoas, depois que você aprende certos métodos, é fácil. Eu, antes de ir para a área de despacho, né, despacho de documentação, despacho de documentação, era vendedor. E como vendedor, a gente aprende técnicas de atrair pessoas. Oportunidade única! Exclusivo, é nada, a gente tem várias cópias. Exclusivo! Promoção, que às vezes já era natural que a gente iria baixar o preço mesmo, mas promoção, é só essa semana. Tem método. Ou então, eu vendia plano funerário. Tu não pode fazer isso, né? Promoção. Aí tinha que chegar, né, com cuidado, né? Mas era uma coisa também terrível. Você chegava, você ama a sua família? O pessoal falava, claro que eu amo a minha família. Tem certeza que você ama a sua família? A pessoa, meu Deus, por quê? Você tem coragem de deixar sua família desamparada? É uma coisa terrível. Uma coisa terrível. É fácil. Ou você conduz a pessoa através de um sentimento de urgência, ou você toca no sentimento dela, fazendo ela ficar emocionada, e aí você conduz. Não só na área das vendas, né? Os políticos, promessa de política é a coisa mais linda. Os políticos, tudo que envolva povo, até mesmo, infelizmente, falsos líderes, né? Falsos profetas. Vão utilizar métodos que são aprendidos em cursos, que são aprendidos... E é por isso o cuidado de sempre ter uma fé racional, como é pregado. Mas conduzir com laços humanos de amor é algo muito diferente. Conduzir alguém sem ter interesses pessoais é muito diferente. Conduzir alguém sem ter segundas intenções é muito diferente. Conduzir alguém baseados em amor, em sinceridade é muito diferente. Se eu quero conquistar você para que você faça o que eu quero, eu vou dizer que você é maravilhoso, perfeito e que eu te amo muito. Mas aí vem a palavra de Deus dizer que não, que na verdade nós temos um proceder muito errado, que nós somos pessoas muito difíceis, para não dizer terríveis. E, obviamente, que isso vai afastar um pouco a gente, né? Mas são laços de amor e de bondade. O Senhor nos atrai em laços de amor e de bondade. Não é pela violência, não é pela força, não é pela opressão e também não é por manipulação. É o amor dele derramado aos nossos corações. Ele nos chama em amor, nos atrai em amor, nos conquista em amor, sem esperar grande coisa de nós, porque a verdade é que nada podemos fazer sem Ele. Mas, ao contrário, nos chama já planejando o que Ele vai fazer em nós, porque a obra é dele, como foi falado de manhã, e sua graça não tem fim. Eu os conduzi com laços de amor e de bondade humana. O que seriam laços de amor e de bondade humana? Está querendo trazer à memória aquilo que nós já conhecemos. Como assim o que já conhecemos? Nós sabemos o que é bondade e o que não é, por mais maus que nós sejamos, e o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso, vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Por quê? Mesmo eu sendo pecador, eu sei o que vai fazer bem e o que não vai fazer mal a uma criança, a um filho.
Eu não vou dar uma cobra para ele, eu vou dar um alimento. Há ainda um resquício de noção, embora a noção hoje em dia está ficando cada vez mais escassa. Mas há resquícios ainda de noção. Então o Senhor está trazendo laços de bondade humana. O que é a bondade humana? Eu cometer um erro contra alguém, essa pessoa me perdoar. É um ato de bondade que essa pessoa está fazendo comigo. O amor que eu tenho com meu pai é um ato de bondade que eu tenho com ele e ele tem comigo. A intimidade que eu tenho com a minha esposa, nós desfrutamos e sabemos, né? Com irmãos, com parentes, etc. O Senhor nos atrai dentro desses laços de amor e bondade, como um pai maravilhoso que ama o seu filho, como um noivo maravilhoso que ama a sua noiva, como um sustentador que literalmente sustenta constantemente o seu povo. Então, com laços de amor, então nós podemos já trazer à memória todo tipo de afeto que eu possa ter nesse mundo não se compara ao amor que Deus derrama sobre a minha vida. Nem mesmo meus pais conseguem me amar tanto como o Senhor ama. E é por isso que ele diz, ainda que uma mãe que amamenta o filho se esqueça dele, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Isso falando para o próprio Israel, que ele está falando aqui agora, mas que nós podemos trazer para nós como povo de Deus. Eu posso ser desprezado por todos. E como é triste, ruim e pesado, né? Quando você se sente dentro de um local, mas deslocado, né? A gente lá em Copacabana, Davi falou que estava deslocado, porque nós estamos muito pobres, aquele povo muito bem arrumado. Davi falou, nós estamos deslocados lá, a gente ficou envergonhado. É ruim se sentir deslocado, óbvio que isso é besteira, mas sentir-se deslocado num ambiente em que talvez não deem o devido valor, não deem a devida atenção, é ruim sentir-se deslocado. Mas uma coisa que nós temos do nosso Deus, e é uma mania que ele tem, é que ele gosta de amar os deslocados. Davi estava deslocado, ele estava fora de casa enquanto o profeta estava jantando com toda a família. Mas Deus escolheu ele para ser rei. Ele gosta dos menores da casa. Ele gosta daqueles que não são para transformar nos que são. O Senhor não nos escolhe pelas nossas capacidades ou pelas nossas habilidades ou pelas nossas qualidades. Ele simplesmente nos amou. E louvado seja Deus por isso. Porque eu não tenho nada para oferecer Ele, mas mesmo assim, Ele me amou. Então, ainda que talvez você sinta-se deslocado em alguma área, até mesmo dentro do seio familiar, saiba que o amor de Deus é presente na tua vida. Deus ama você. Ele ama você. E hoje chama você para que você tenha uma vida de intimidade para com o Senhor. E para nós encerrarmos, ainda no versículo 4, tirei do seu pescoço o jugo, ou seja, a opressão, aquilo que prendia, e me inclinei para alimentá-los. Em Deus nós temos liberdade e sustento. Em Deus você tem verdadeira liberdade. Não a liberdade que o mundo prega, mas uma liberdade consciente. O que nós temos em Deus não é uma opressão, que é o que o mundo tenta passar, que o crente é aquela pessoa oprimida que não pode fazer nada, mas é o contrário. O crente é uma pessoa livre que tem avisos claros para não perder a sua liberdade. Enquanto aquele que está no mundo é o iludido, que acredita estar livre, mas está cada vez mais preso nas amarras de Satanás. Em Jesus Cristo eu tenho liberdade para a minha alma. Ele libertou-me do jugo do maligno. Ele livrou a minha vida do inferno. E nele eu tenho alimento. Ele me alimenta. Ele me sustenta. Eu não preciso do mundo. Eu não preciso voltar para o Egito. Eu não preciso voltar para o passado. Em Deus eu tenho sustento para toda a minha vida, para toda a minha caminhada. Precisamos parar de buscar refúgio, buscar socorro, buscar alento no Egito, no mundo, né? Como o povo de Israel, quando não tinha carne, queria voltar para o Egito para comer carne, voltar para o jugo, voltar para a opressão, só para ter o prazer momentâneo de comer. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos valorizar a graça e o amor de Deus, sabendo que, ainda que eu esteja passando por momentos difíceis na minha vida, o amor de Deus permanece o mesmo. E dentro desse sofrer, Deus tem um propósito.
Basta que eu espere nele e ouça a sua voz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, Pai maravilhoso, eu não consigo entender o teu amor por mim, Senhor, porque eu não presto. Eu não consigo entender a tua graça sobre mim, Senhor, porque eu nada tenho de valor que possa acrescentar a ti algo que o Senhor já não tenha, sendo o Rei do universo. Mas, ó Deus, eu sou grato pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. E eu sei que é pela tua graça que a tua palavra é pregada, Senhor. E eu sei que o Senhor admoesta, que o Senhor repreende aqueles a quem tu amas, Senhor. Então que nós hoje, como teu povo, como tua igreja, possamos ouvir a tua palavra, Senhor, e não tapar os nossos ouvidos, endurecer o nosso coração, mas ao contrário, receber de ti, Senhor, as verdades que vão verdadeiramente nos libertar e nos trazer sustento, Senhor. Senhor, não queremos nos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Espírito Santo de Deus, vem trazer à nossa memória, Senhor, o que verdadeiramente nos traz esperança, que é a obra que tu fez por nós, Senhor. O teu amor, o teu sangue derramado na cruz, que trouxeram para nós, ó Deus, liberdade, Senhor, salvação. Que, ó Deus, dos nossos momentos de alegria, não nos esqueçamos, ó Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. E nos nossos momentos de angústia, não nos esqueçamos que o Teu amor e a Tua fidelidade está sobre nós. Senhor, que os nossos corações ardam de gratidão, Senhor. Independente dos tempos, independente das circunstâncias, que os nossos corações ardam de gratidão, porque Tu és um Deus de amor, Senhor. Chama, ó Deus, chama os Teus eleitos, Senhor. Chama aqueles, ó Pai, que ainda, mesmo ouvindo a Tua palavra, talvez não tenham, Senhor, entendido ou entregado sua vida verdadeiramente a Ti, ó Deus. Quebranta os corações, transforma, Senhor, as vidas, Senhor, para que, ó Deus, eles possam desfrutar do verdadeiro amor. O amor que não é como desse mundo, interesseiro, falso, mas um amor verdadeiro e genuíno que só pode vir da Tua graça, ó Deus. E que, ó Deus, possamos estar tão cheios desse amor a ponto de transbordar, Senhor. A ponto, ó Deus, de podermos ser fonte de bênção dentro do nosso lar, na nossa igreja, onde quer que estejamos, ó Deus. Nós somos gratos a Ti. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.